Olha isso, gente! Olha o barulhinho! Faz craque! Um biscoitinho cracker muito fácil de fazer. Se você é diabético, se você não pode com leite e derivados, se você não pode com glúten, se você é vegano, se você não pode com ovo, ou seja, essa é uma receita que dá para a maioria das pessoas. Super combina com as pastinhas, com as maioneses caseiras que eu já postei aqui no canal. E se fizer essa receita, não deixa de me marcar e me seguir lá no Instagram, @Amélia Drummond Nutricionista. Aproveita e coloca aqui nos comentários o que você achou. Essa é uma receita que não leva óleo e nós vamos utilizar a água para dar liga para esse biscoito. É muito simples de fazer essa receita. Eu utilizei 3 sementes. Eu utilizei semente de linhaça, semente de chia e gergelim. Eu oriento vocês a não substituir nem a linhaça nem a chia, porque elas que vão dar liga, que vão dar aquele gel na receita para formar um cracker. Agora, se vocês quiserem variar no sabor, e eu aconselho, dá para pegar a porção do gergelim e dividir com outras sementes. Uma semente de girassol, uma semente de abóbora, fica maravilhoso o sabor. É só a gente manter a porção total de sementes para a quantidade de água, para a gente conseguir a liga certinha do biscoito. Eu utilizei no total 120 gramas de semente. Utilizei 40 gramas de linhaça, 40 gramas de semente de chia e 40 gramas de gergelim. Então, se vocês quiserem substituir o gergelim, dá para vocês colocarem 40 gramas das sementes que vocês desejarem. Então, o segredinho, se vocês quiserem variar o sabor desse cracker com outras sementes, é vocês pegarem as 40 gramas que vocês colocariam apenas de gergelim, colocando 40 gramas de sementes variadas. Lembrando de manter a linhaça e a chia, porque são elas que vão dar a liga para a receita. Para a gente conseguir desenformar esse biscoito perfeitamente, afinal de contas, o que dá a liga para esse biscoito é apenas água, a gente não vai poder assar ele de qualquer jeito, em qualquer forma. Eu aconselho essas formas de silicone para colocar esse biscoito, porque aí não corre o risco dele grudar. Eu também adoro, para esse tipo de receita, usar esses tapetinhos de silicone. Gente, se vocês não têm, para esse tipo de receita vale a pena. O biscoito não gruda e saem perfeitos. Se vocês ainda não têm esse utensílio de cozinha, eu vou deixar aqui no descritivo para vocês o link de todos os utensílios que eu utilizo aqui nos vídeos, incluindo esse tapetinho maravilhoso que não pode faltar para quem ama esse tipo de receita. E se vocês não têm o tapetinho e não têm a forma de silicone, eu oriento vocês a utilizarem uma forma antiaderente untada, para não correr o risco do biscoito grudar. Outro segredinho para esse biscoito ficar craque é espalhar bem ele na forma. Quanto mais fininha a massa, quanto mais a gente conseguir espalhar, mais rápido ele vai assar e mais crocante ele vai ficar. E a última dica que eu vou te passar para esse biscoito ficar assim bem crocante é depois que ele assa, a gente pode deixar ele dentro do forno desidratando, com o forno desligado. Quando a gente retirar, ele já vai ter desidratado e vai estar super crocante. E aí, curiosos para aprender o passo a passo dessa delícia? Rodou! Para fazer essa receita, nós vamos precisar de sementes. Eu estou utilizando 4 colheres de sopa, 40 gramas de semente de linhaça dourada. Pode ser a linhaça que você tem em casa. Gergelim, 40 gramas, que são 4 colheres de sopa. E também 4 colheres de sopa da semente de chia. Também vou usar o sal, pode usar temperinhos a gosto também. Meia colher de chá de sal e água, tá? Eu estou utilizando 200 ml de água. Então, aqui é muito fácil, a gente vai misturar todos os ingredientes. Linhaça, gergelim. A substituição da linhaça e da chia, eu acho mais difícil, porque elas formam um gel. São elas que vão dar liga para o biscoito. O sal também é a gosto, os temperinhos. Pode colocar orégano, páprica, açafrão. E agora a gente vai colocar a água. A gente vai misturar bem até as sementes absorverem parte dessa água. Aqui a gente vai deixar essa mistura descansar um pouquinho. Daqui a pouco eu venho mostrar para vocês. Aqui eu gosto de untar. Não tem necessidade, mas para não correr o risco de grudar, uma leve untada. E agora nós vamos espalhar a massa. Tá vendo? Essa é a textura da massa. Depois de uns 5 minutinhos, as sementes absorveram o líquido e formou essa pasta. E agora nós vamos espalhar na forma.
O segredo aqui é pegar o verso da colher e ir espalhando. Quanto mais fininho, mais rápido assa e mais crocante também fica. Então, nesses lugares que vão abrindo, a gente vai voltando com a massa, espalhando. Por isso que o tapetinho de silicone é o ideal para a gente fazer essa receita. Vale a pena a gente adquirir. Então, a gente vai puxando a massa. Tá vendo? Ela espalha facinho. Aqui a gente poderia ter colocado outras sementes também, semente de abóbora, girassol. Poderia fazer essa versão doce? Poderia. Colocando uma colher de sopa de xilitol ou eritritol na massa, ou adoçar com estévia. Aí vocês podem criar também, colocar uma canela. Se você deseja mais receitas como essa, todas low carb, sem glúten, sem leite, eu vou deixar no descritivo para você o link do meu e-book, Show Diabetes, 50 receitas para você controlar a glicemia. Feito isso, ó, bem espalhadinho, tá bem fininho. A gente pode, é opcional, facilitar o corte, se a gente quiser ele mais quadradinho. Se a gente quiser ele apenas quebrado, também dá e não precisa fazer esse processo. Agora nós vamos levar para o forno. O processo vai ser de desidratar, eles vão ter que ficar bem sequinhos. Aqui eu aproveitei o calor do forno, deixei ele desidratando com o forno desligado até o forno esfriar, para ele ficar bem crocante. Aqui fica fácil agora da gente quebrar, porque o biscoito já ficou marcado, fica maravilhoso com as pastinhas saudáveis que tem aqui no canal.